Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de Java. E nesta aula nós vamos dar continuidade ao estudo dos arrays multidimensionais. A primeira coisa que nós vamos fazer é declarar um array que contém duas dimensões e nós vamos atribuir alguns valores e então vamos imprimir esses valores na tela. Então vamos dizer que nós queremos um array, esse array deve conter duas posições, nós vamos chamar esse array de n e nós vamos atribuir uma nova instância de array que contém duas posições, aqui são duas posições, ponto e vírgula para finalizar a instrução. Aqui nós temos que colocar o tipo do nosso array, no caso é o tipo inteiro. Nós estamos definindo um array de nome n, esse array possui duas dimensões, onde a primeira dimensão possui duas posições e a segunda dimensão possui também duas posições. Então vamos dizer que n, na nossa posição 00, deve receber o valor 1000. Ponto e vírgula. Agora vamos mandar imprimir o valor que está contido nessa posição aqui do nosso array de nome n. Então system.out.println, passamos o nome do nosso array na posição 00. Aqui deu um probleminha, vamos apagar esse parênteses, ponto e vírgula, e agora vamos mandar executar. E olha só, nós temos que a posição 00 do nosso array possui o valor 1000. Agora vamos mandar imprimir o valor da posição do nosso array 10, ou seja, vamos ver que valor que contém nessa posição aqui. Vamos mandar executar, e aqui foi impresso para a gente, dizendo que a posição 10 do nosso array contém o valor 0, ou seja, nós não atribuímos nenhum valor a essa posição, logo, o valor que contém por definição é 0. Isso porque nós temos que aqui no Java, quando nós não inicializamos uma variável inteira, a mesma é inicializada com o valor 0. Vamos definir um valor para a nossa posição 10. Vamos colocar aqui, vamos ir aqui na linha acima e vamos dizer que a posição 10 do nosso array deve receber o valor 5. Ponto e vírgula. Agora vamos mandar imprimir. E olha só, nós temos que a posição 00 contém 1000 e a posição 10 contém 5. Agora, se por exemplo nós quisermos saber quantos elementos que possuem uma determinada posição, para isso vamos dizer que nosso array possui 2 por 9, ou seja, nós estamos dizendo que nós queremos uma tabela de 2 por 9. Agora vamos imprimir na tela a quantidade de elementos que possuem nessas dimensões. Então vamos copiar e colar essa instrução, vamos ir aqui em n, na posição 0 e vamos ponto .length, ou seja, nós estamos pedindo para ser retornado a quantidade de elementos que possuem na posição 0 do nosso array. Como nós já vimos, nós estamos trabalhando com um array multidimensional. Para ser retornada a quantidade de elementos que possui numa dimensão, nós temos que especificar qual é a dimensão que nós queremos saber. Então vamos mandar executar. E olha só, foi impresso aqui para a gente que na dimensão 0 possui 9 elementos. Isso porque nós definimos aqui o nosso array n agora, onde o mesmo deve ser constituído por uma tabela de 2 por 9, ou seja, 2 linhas e 9 colunas. Agora, se nós quiséssemos imprimir todos os valores de uma tabela, ou seja, se nós quiséssemos imprimir o valor de todas as posições contidas aqui no nosso array de 2 por 9, para isso, nós precisaríamos utilizar dois loopings, ou seja, nós vamos precisar de um looping para percorrer a primeira dimensão e nós vamos precisar de um outro looping para percorrer a outra dimensão. Então vamos lá, vamos escrever for, agora aqui no cabeçalho vamos declarar uma variável inteira de nome x e vamos atribuir o valor 0 a ela. Vamos dizer que esse laço deve ser executado enquanto x for menor do que n0.length aqui. Ou seja, nós estamos dizendo que nós queremos percorrer todos os elementos da primeira dimensão do nosso array. Ponto e vírgula. E agora vamos mandar incrementar uma unidade à nossa variável x. Para ficar um pouco melhor a legibilidade, vamos alterar o nome do nosso array. Vamos chamar ele de nums também. Até porque se nós não fizermos isso, a gente vai começar a se confundir com as dimensões do nosso array. Então vamos ir aqui, vou pressionar Shift F6 e agora vamos escrever nums. Ou seja, nós já alteramos todas as variáveis aqui do nosso código. Então agora vamos mandar imprimir o valor que nós temos nas posições do nosso array. Println, na posição nums, 0, e aqui nós vamos colocar a variável x. Ou seja, nós estamos dizendo que nós queremos percorrer os elementos da primeira dimensão do nosso array. Então, nós temos que quando x for igual a 1, vai ser impresso a primeira posição do array contido nesse array aqui. Quando x for igual a 2, vai ser impresso a segunda posição e assim sucessivamente. Então vamos mandar executar e olha só, nós temos que foi impresso a primeira linha da nossa tabela, ou seja, foi impresso todos os valores contidos na nossa variável nums na posição 0
e aqui foi sendo incrementado, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então o que nós estamos fazendo aqui é imprimindo somente os valores de uma única dimensão. Nós não estamos imprimindo todas as dimensões do nosso array. Para que a gente consiga ver melhor isso, vamos fazer o seguinte. Vamos marcar como comentário aqui essa linha aqui. E essas 4 linhas vamos marcar como comentário também. Então vamos copiar somente essa linha aqui. Vamos copiar ela aqui para baixo. Vamos desmarcar ela como comentário. E vamos dizer que aqui, num, na posição 0, 0, vai receber 1. Agora na posição 1 vai receber 2. Na posição 0, 2 vai receber 3. 0, 3 vai receber 4. 0, 4 vai receber 5. 0, 5 vai receber 6. 0,6 vai receber 7, 0,7 vai receber 8 e 0,8 vai receber 9. Ou seja, nós estamos atribuindo os valores de 1 a 9 para cada posição do nosso array. Agora vamos mandar imprimir e olha só, nós temos que for impresso todos os valores contidos na primeira dimensão do nosso array. Se por acaso nós mandarmos imprimir todos os valores que estão na posição 1x do nosso array, vamos mandar executar e olha só, nós temos que todos os valores foram igual a 0. Isso acontece porque nós não atribuímos valores para a posição 1x do nosso array. Nós só atribuímos valores para a posição 0x. O Java trata os arrays multidimensionais como array de arrays. Ou seja, nós temos que imaginar que nós temos um array e esse array ele contém vários arrays. Aqui eu tenho uma sequência de slides para mostrar para vocês o que é um array de arrays. Aqui nós temos um array bidimensional, onde a primeira dimensão possui uma posição e a segunda dimensão possui 5 posições. Se nós tivéssemos que representar esse array de forma gráfica, na minha opinião, essa aqui seria a melhor forma. Esse quadrado que está aqui separado, ele representa a primeira dimensão do nosso array. Então, nós só temos uma posição na primeira dimensão do nosso array. Já na segunda dimensão do nosso array, nós temos 5 posições. É importante observar que esses valores que nós temos aqui, eles não são os valores contidos na posição do nosso array, e sim, eles representam a posição de cada elemento do nosso array. Se nós tivéssemos um array bidimensional, onde a primeira dimensão contém uma posição e a segunda dimensão contém 5 posições, nós temos que esse array teria a posição 0, 0, 0,1, 0,2, 0,3 e 0,4. Agora, se nós tivéssemos um array que possui 2 dimensões e a primeira dimensão possui 2 unidades e a segunda dimensão possui 5 unidades, a representação gráfica ficaria dessa forma aqui. Então, nós temos que na primeira dimensão nós temos 2 unidades e cada uma dessas unidades possui outras 5 unidades. Assim, se você tiver com dificuldade para entender, tente sempre montar essa imagem aqui na sua cabeça. Ou seja, monte a imagem da primeira dimensão do nosso array e em cada posição do nosso array, ao invés de você atribuir, por exemplo, um valor numérico que nem 1, 2, 3, você atribui um outro array. Você pode pensar que nós temos um array de arrays e a segunda dimensão é onde nós teríamos um array de inteiros. Então ficaria assim, aqui nós temos um array e essa posição aqui contém a referência para um outro array. Ou seja, contém a referência para um array que contém 5 posições. Já nessa posição aqui, nós temos a referência para um outro array, e esse outro array contém também 5 dimensões. Assim, nós temos que a primeira dimensão é um array, porém, cada posição desse array contém um outro array. Assim, nós temos um array de arrays. Além do fato dessa ser uma excelente forma para a gente pensar, essa é a maneira como o Java manipula os arrays na memória. Ou seja, quando nós pedimos um array com 2, 3 ou 4 dimensões, o Java cria um único array e em cada posição do nosso array, ele cria um outro array. Se nós tivéssemos, por exemplo, um array tridimensional, nós teríamos essa primeira dimensão e essa primeira dimensão iria conter um outro array e cada posição desse outro array iria, por exemplo, conter um outro array. Ou seja, nós teríamos um array tridimensional. Então é isso aí, pessoal. Nesta aula nós aprendemos um pouco mais sobre a manipulação de arrays multidimensionais. Se por acaso você tiver com alguma dificuldade, não se preocupe. É muito natural a gente se confundir ou então a gente não conseguir criar uma imagem nítida sobre como funcionam os arrays multidimensionais. Basta somente você fazer alguns exercícios e você acabará absorvendo a forma como essa estrutura aqui funciona. Então é isso aí. Não deixa de curtir, não deixa de compartilhar. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!